Obrigado, Vitor. Obrigado, amada igreja. Graça e paz. É bom estar juntos aqui. Pastor Ademir, obrigado também. Você e sua esposa, sua família, né? Que tanto participa conosco aí dos projetos missionários ao redor do mundo. É uma alegria poder estar mais uma vez agora compartilhando, dando continuidade ao que temos falado, né, sobre a jornada. E eu gostaria de saber quantos não estiveram hoje pela manhã. Levanta a mão. Não estavam. Grupo bom. Então, qualquer coisa que eu falar repetido para quem veio, não tem problema. Para quem está chegando, é novidade, tá? Então, gente, eu vou pedir desculpa uma vez só, porque eu acho que eu vou tossir algumas vezes durante a palavra. Ainda estou um pouco gripado, vencendo essa gripe ainda, mas eu espero que não seja um incômodo tão grande. E você está vendo aí no telão a imagem sobre a AOM, a Operação Mobilização Brasil, né? No Brasil. A AOM é uma agência missionária interdenominacional e internacional. Nós estamos em multiculturas, atualmente em 147 países, mais de 6.000 missionários envolvidos nessa obra. E dessa obra já surgiram mais de 300 organizações missionárias como consequência de uma história de mais de 60 anos. Né? Então, uma história longa, um período realmente muito importante dentro da história das missões internacionais. Tá? A OM é pioneira em muitas coisas, como viagens missionárias, como projetos com navios missionários, como arrecadação de recursos de formas alternativas. Há muitas coisas que a OM foi pioneira e tem sido pioneira também ao longo do tempo. E isso nos dá alegria de perceber que nós temos buscado fazer coisas novas para atender a exigência, ou melhor dizendo, para agradar a esse Senhor que traz novidade de vida, né? Nós levamos às pessoas a palavra da salvação, que é um cântico novo, é novidade de vida. Isso é bom demais. E o melhor é que a gente não trabalha sozinho. Estamos aqui com a Josi, com a Andréia, com a Graciele. Fique de pé aí, por favor. Jóia, dá uma olhada aí para essas jovens missionárias. Ali tem experiência em muitos lugares do mundo. Ali, se somar, sentar para conversar com as três, tem muita história para contar. Tá? Então, vocês podem ir no nosso stand daqui a pouquinho. Obrigado, pode sentar. E vocês vão poder conversar com elas, comigo, e termos algumas histórias para contar. Tá? E falando em histórias, a Josi, por exemplo, que trabalha com Conectando Histórias, ela sempre me lembra de apresentar esse livro, que está lá no nosso stand. E já quero adiantar uma coisa para vocês. Eu não quero levar livro nenhum para casa. Tá? Então, por favor, adquiram todos os livros lá e levem para casa, façam um bom uso. Aqui são 9 mulheres, história de 9 mulheres, coisas impactantes, foram missionárias da OM ao longo da história desses 60 anos, e você poderá ser edificada. Você, mulher, pode acompanhar uma dessas histórias, é o Verdadeira Coragem, é o primeiro livro que eu recomendo a você. Procurem ali no nosso stand. Além disso, temos um outro, hora do merchandising, né, pastor? Então, temos aqui o SPALE. O SPALE tem a ver com a igreja primitiva, que logo no início da história, por perseguição, eles foram espalhados. Então, com a profissão que eles tinham, com a qualidade que eles tinham, eles saíram pelo mundo afora e eles se espalharam, levando o evangelho a todo mundo conhecido do primeiro século. E aqui vai ensinar a gente como, com a nossa profissão, com o nosso trabalho, poder ser espalhado por esse mundo. Eu lembro que quando o navio Logos Hope parou em Dubai, e eu estava lá e pude ver muitos profissionais trabalhando ali, pessoas trabalhando em companhias aéreas. Quando estive na Líbia, também foi interessante, achei o pessoal da Odebrecht construindo estradas, construindo pontes. Lá até joguei futebol com eles, foi muito bom, né, matar a saudade do futebolzinho brasileiro, que é diferente de jogar com o pessoal de outros países. E ali foi um momento de tanta alegria, muito bom. Mas depois que a gente viu esse livro, a gente pode entender, olha, eles estavam lá construindo, ali tinha muitos crentes, faltava a gente ativar eles. Podíamos ativá-los para poder, então, pregar o evangelho naquela cidade, naquele país. E o SPALE vai te ajudar a pensar sobre isso. Para onde você for com a sua profissão, você não é apenas um profissional, você é um missionário do Senhor espalhado por essa terra. E temos o fundador da OM, o George Verwer,
e de manhã mostrei alguns livros dele, como Gotas e Mais Gotas, que tem a história da UEM, mas ele deixou para nós uma última pérola, antes de ir para o céu. Ele deixou um livrinho, Confissões de um Perfeccionista Tóxico e o Antídoto de Deus. Se você, que nem um monge, gosta de ajeitar todas as coisas, o quadro tem que arrumar, tem toque, né? Quem tem toque aqui, gente? Só a senhora? Não, tem mais gente, não é possível. Ah, tem mais. Eu vou levantar a minha mão, que eu também tenho. Tem mais gente para cá. Mas não é só disso não, gente. É coisas que a gente precisa aprender, olhar para dentro da nossa vida, e o George foi muito inteligente em colocar no seu livro. E tem um livrinho aqui, gente, que você pode comprar para você e para mais uns 5. O Despertar da Graça na Liderança. É o próprio George também que preparou. É um livreto, bem simplesinho, bem pequenininho. O preço é do tamanho dele. Então, você pode levar para você e para outras pessoas. Acaba com o nosso estoque ali, para que você seja muito abençoado e abençoe outras pessoas. E quando tiver com sede, gente, não pega um copinho de plástico, nem um copinho de vidro, não. Você pega uma squeeze dessa aqui, ó. Tá vendo? Então, quando você estiver bebendo água numa garrafinha dessa, você vai estar sabendo que você está oferecendo uma ajuda missionária. Então, temos vários desses aqui ali na nossa mesa. E deu sede. Falamos muito sobre água, né? Poço de Jacó, mulher samaritana. Ó, você vai lembrar dela toda vez que você beber água nisso aqui. Tá bom? Não é presente seu não, para botar lá para o pessoal comprar. Ó, se não avisar, já era. Queridos, para quem não veio de manhã, vou passar rapidinho, mostrar. Vamos lá, vamos ver se eu acerto a posição aqui. Pô. A magiquinha, agora vai. Foi? Vamos lá. Não foi, olha só, foi sim. Acho que de agora em diante vai pegar. Queridos, essa aqui é a minha família, você pode ver aí, tem a pequenina, eu chamo ela de Mildinha, é a Helena, e tem a minha esposa Evandra aí no meio, e a Esther, que está aí com o cabelo aí um pouco ruivo aí, mas já está com o cabelo mudado agora, né? Mas a Esther, eu quero dar um destaque agora à noite, essa família, né? Não a pequena, porque ela não estava ainda nessa época, nós servimos 2 anos e meio nos navios Dulos e Logos Roupa. 4 meses no Dulos e 2 anos no Logos Roupa. E nós fizemos uma trajetória muito bacana com o navio, 24 países, 38 portos, vivemos coisas incríveis, desde países com miséria extrema, países com riqueza extrema, pudemos ver que todos os 2 extremos precisam de Jesus igualmente, né? E durante essa trajetória, ela falou para mim, quando terminou o tempo do navio, falou: pai, quando eu fizer 18 anos, quero ir para o navio sozinha. E assim aconteceu. Quando chegou perto dos 18, lá foi ela para o navio, sozinha. Fez mais 2 anos. Fez outras rotas diferentes, fez América Latina nessa época. E com 24 anos, ela já estava trabalhando com o Senhor, servindo ao Senhor, em 48 países e portos, aí já quase 55, 60 portos no mundo. E foi algo extraordinário na vida dela. Foi algo que realmente fez a mente dela mudar completamente. E eu gostaria de estimular você, que é jovem aqui, você que está aí fazendo aí adolescente, preparando para ir para uma faculdade, pensa sobre a possibilidade de servir além dos mares, além do nosso país, por uma temporada. Lá na Europa, especialmente a Alemanha, como exemplo, algumas famílias, e na verdade, os jovens lá, antes de ir para as faculdades, eles vão para um trabalho social e também um trabalho militar, por 2 anos. 1 ano para militar e o segundo para social. E quando pessoas querem ir para projetos como esse, como o do navio, eles permitem que possam fazer os 2 anos. E assim conheci muitos deles que estavam a bordo para cumprir esse programa. E olhando para nossas universidades, que tem professores que estão se achando deuses, né, com tantas ideologias, querendo derrubar a nossa fé cristã, eu diria para os pais, é uma opinião minha, não precisa ser aceita por todos, mas que se chegar muito novinho ali na universidade, pode ter algum dano aí no processo. Então, você pode de repente envolver a sua vida em missões primeiro, desenvolver uma etapa, depois volta mais robusto, com mais capacidade, e entra numa universidade. É o caso da minha filha, está agora na universidade estudando, depois de ter tido uma experiência incrível com o Senhor, rodando o mundo, servindo o Evangelho.
tá? Levando o evangelho a muitos lugares. Então fica essa recomendação. Se Deus aquecer no seu coração, procura a gente lá no stand para conversar sobre isso, para que a gente possa orientar você como se preparar para chegar até o barco. E aí a minha família cresceu ultimamente, estamos cuidando de 4 idosos, avós da minha esposa e os meus pais, cada um por motivos de saúde, motivos de não dá para deixá-los sozinhos mais, então nós como família resolvemos abraçar. E como eu falei de manhã, o missionário que foi para Bangladesh, passou pelo Brasil, a empresa aérea não deixou ele levar o cachorro para os Estados Unidos, e o cachorro foi parar lá em casa. Então a família cresceu de novo, então a família está mais crescidinha aí, é o Copper ali, esse baixinho ali, é mais um dentro da nossa casa. Então ora por nós, 3/4, 19 pessoas, estou brincando, são só 8, só. Mas Deus é maravilhoso. A família cresce também na missão, que tem 17 nações representadas nesse treinamento de recursos humanos. Essa imagem mostra a diversidade cultural, multicultural que a nossa organização trabalha e a oportunidade que a gente tem de interagir com o que Deus está fazendo em diversos lugares do mundo. Então, aqui é um grupo de treinamento, uma formação. Essa imagem, quando você for nos visitar ali em São José dos Campos, você vai visitar esse auditório. É um auditório muito bonito, recém-preparado para formar as nossas turmas de missionários. Tá? Quem sabe você será o próximo a estudar com a gente. Vamos lá? Temos uma visão. Você pode ler comigo? Queremos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus entre os povos menos alcançados. Só vocês. Queremos É isso mesmo. Queremos ver uma comunidade como essa, igreja, vibrante, pessoas servindo ao Senhor com alegria, com espontaneidade, querendo dar sua vida para a obra do Senhor, comunidade vibrante, que quer ser seguidor de Jesus e quer fazer seguidor de Jesus. É isso que nós queremos espalhar pelo mundo afora, entre os povos menos alcançados. O que significa isso? Entre aqueles povos onde tem menos acesso ao Evangelho. Temos muito acesso no Brasil, temos muito acesso em muitos lugares. É claro que há pessoas sem o Evangelho perto e longe, mas o objetivo, a visão da nossa organização é olhar para os pontos onde estão mais escassos, tá? E assim, entendemos que Deus quer que o Evangelho seja pregado em todo lugar, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. É a simultaneidade da obra missionária. E essa igreja é simultânea, ela trabalha com um projeto, vocês estão falando de discipuladores, né, que vai haver. Então, queridos, é para a igreja abraçar 100% o processo de discipulador. Até porque a grande comissão foi enviada para quem? Alguém lembra? Para quem foi entregue a grande comissão? Para aqueles que seguiam a Jesus, para quem estavam ali naquele momento de Jesus ir para o céu. Então ele deixa o recado, a grande comissão, para todos que estavam seguindo, os seus discípulos. Então, queridos, não tem escapatória. Essa grande comissão é para você. É para você, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o adulto, é para a terceira idade. Você da terceira idade que pensa que acabou, não acabou não, está começando agora. Tem muita coisa para fazer. Agora que você tem uma sabedoria esplêndida, que você pode conduzir com os teus conselhos e nos orientar, enfim, não abra mão de cumprir a grande comissão. Mas Deus está chamando cada um de nós para atender essa necessidade. Uma necessidade gigantesca, incalculável. Quando a gente olha demais para esse número, chega assusta. Mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa se assustar com o número de 3 bilhões. Você só precisa entender qual é o próximo a quem você vai compartilhar. Quem é a próxima pessoa? Quem é a próxima pessoa? Quem é o próximo vizinho? Quem é o próximo amigo? Quem é o próximo país não alcançado que você vai se dedicar, vai investir seu dinheiro, seu tempo de oração, seu tempo em casa? A quem você vai se dedicar? O nosso diretor, Lawrence Tong, o diretor internacional da UEM, ano passado esteve em nossa conferência e ele disse que o ID, o go, né, o ir, é responsabilidade de todos, sem exceção. Ainda que você não consiga ir com as suas próprias pernas, porque está cuidando de alguém que está com alguma dificuldade de saúde, ou qualquer que seja o motivo que lhe impeça de se mover, mas ainda assim,
A responsabilidade de fazer com que o evangelho chegue lá ainda é sua. Alguém está com as pernas boas para ir e você pode sustentar. Alguém está precisando de oração para dar suporte ao trabalho realizado em campos distantes e você pode ser parte disso. Então a responsabilidade do ir é de todos, sem exceção. Ir, contribuir, agir de forma prática. Então não podemos ficar calados. Falei de manhã que ia contar um pouco da história, tá? O George Verwer, esse senhorzinho aqui, né, que já está na glória, está com o Senhor Jesus, era um homem muito espontâneo, muito alegre. A gente lembra até que chegava no navio e ele pegava logo um macacão do deck e ele já ia lá para fazer limpeza de convés, fazia trabalho junto com as pessoas, já idoso ia para lá cuidar dessas coisas. Aí de repente chegou um casal de missionários, missionários importantes, né? Chegaram com as malas, entregaram para aquele velhinho que estava ali limpando o convés. E falou, por favor, bota nossas malas lá no quarto. E ele quietinho pegou as malas, levou para o quarto lá deles, da cabine deles lá. E o tempo passou, quando chegou de noite, na prayer night, na noite especial do navio de oração, aí veio o diretor do navio, queremos convidar o nosso fundador da organização, aí chama o velhinho, que era o George. Eu fico imaginando aquele casal de missionários, né, achando que era tanta coisa, se encolhendo, né, e tendo que entender que a simplicidade, a marca do serviço, a marca do amar, de estar ali para ajudar, é a marca do cristão. Ele era o grande fundador, mas isso não importava para ele. O que importava é que se ele está ali, ele pode ajudar. Se você está aqui, você pode fazer algo. Você tem algo que você possa servir. Recepção, cantina, som, música, tanta coisa. Discipuladores, né? Tanta coisa. Você está aqui nessa igreja? Então você tem trabalho. Né? Soldado no quartel, ele está afim de trabalho. Você está na igreja? Tem trabalho para você. Então vamos lá. Uma senhorinha orava por umas crianças de uma escola próxima à sua casa. O nome dela era Dorothy Clapp. Ela intercedia para aqueles alunos da escola. E com o passar do tempo, ela também ia na escola, orava com eles. Ela falava com eles, ela entregava literaturas, folhetos, Evangelho de João, Bíblia. E assim, ao longo da sua história, ela ia. E ela orava por aquelas crianças e fazia a seguinte oração: Senhor, que o Senhor envie esses meninos para o mundo afora como missionários. Essa era a oração dela. O tempo passou, o George, ele veio, a semente dela germinou, ele num encontro de Billy Graham, numa conferência, ele então entrega a sua vida a Jesus, Deus vai selando aquele encontro, e ele vai chegando até a faculdade, e lá ele começa um grupo de oração com 200 jovens ali na universidade, e leva a literatura, assim como ele recebeu a literatura, ele começa a imitá-la, porque é assim que é o discípulo, né? Ele imita o seu discipulador de uma forma meio que natural, e ele nem imaginou isso direito, mas assim como fizeram com ele já estava fazendo, e ele levou 5.000 livros, unidades de livros, para o México, atravessando dos Estados Unidos para o México, e ali junto com outros amigos, com outras pessoas, assim começaram algumas viagens de missionários. E depois de um tempo passado, ele chegou a dizer que aquela senhorinha não deu chance para ele escolher o futuro dele. Ela orou e falou: Deus, coloque esses meninos para serem missionários ao redor do mundo. E ele disse: é isso que eu acabei sendo, missionário ao redor do mundo. Ela não me deu escolha. E ele estava feliz com isso, ele não falou isso reclamando não, pode ter certeza. Porque depois disso, depois de levar literatura, e várias vezes levando literatura para o México, ele também resolveu levar para a Europa, junto à área da cortina de ferro, perseguição comunista, né, naquele tempo, e ele esteve desbravando a Europa, levando materiais até a Índia. Foi um trabalho incrível, nós vamos ver um videozinho já, com detalhes, né, com uma rota bem explicativa para você. E ele foi preso, foi deportado, e em uma dessas situações, ele tem uma visão em que Deus mostra para ele como o mundo tem azul, o mar, dá para ele chegar na maioria dos países por meio do mar, indo pela via marítima, e ali Deus revela a ele a utilidade de um navio, e leva para o grupo que foi se tornando a OEM, que nasce na verdade lá na Espanha, quando começa a organização propriamente dita, e ali
tomam-se decisões e nasce o primeiro navio, o Logos, e assim vai seguindo a história da UEM. Em muitos lugares, de muitas maneiras. Mas tudo começou aonde, gente? Numa grande conferência, né? De Billy Graham, grande conferência. Foi Billy Graham que fez isso? Foi não. Foi Deus tocando no coração de uma senhorinha. Temos senhorinhas aqui? Levanta a mão. Tem senhora? Alguém já passou de 60? Uma senhorinha que já passou de 60? Então, querida, tem noção que da sua oração pode nascer um George Verwer, pode surgir um outro nome qualquer, alguém que vai transformar o mundo? Sim, mais de 1 bilhão, vou dizer com a letra B de novo, mais de 1 bilhão de pessoas já teve contato com o Evangelho por causa da iniciativa lá de trás, de começar a orar por umas crianças de uma escola. Por quem você está orando? Não só as senhorinhas agora é para todos nós. Por quem você está orando? Preste bem atenção, Deus quer mudar a história de muita gente, e você pode ser o pontapé inicial dessa grande transformação. Gostaria que você pudesse ler essas frases aqui comigo. Nenhum lugar, ninguém, nenhuma ideia, nenhum sonho. Então, gente, vamos fazer o nosso melhor para Deus, vamos entregar a nossa vida para o Senhor, vamos dedicar com alegria, com disposição. Não vamos ficar sossegados até que o próximo escute do Evangelho, o próximo, e assim por diante, cada vez mais, uma pessoa a mais, e assim o Evangelho será pregado em todas as nações. Jesus vai voltar quando todos ouvirem, lembram disso? Então, para a gente falar Maranata, vem Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer? Não basta dizer Maranata, tem que dizer o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Então, e falando nisso, pessoas que ainda não conhecem, nós temos aqui algumas regiões do mundo onde o Evangelho está em quantitativos menores do que 0,0 alguma coisa. Temos aqui a região do Sahel, a Península Arábica, o norte do Cáucaso, o sul da Ásia e Mekong. Alguns países como Camboja, Laos, sul da Ásia, Bangladesh, norte da Índia. Aí tem lá Eritreia, lá no norte do Cáucaso. Aqui tem Omã, Catar, Dubai e outros países aqui. E temos aqui o Sahel, onde tem países do cinturão da África, né? E nós temos que levar o Evangelho a esses lugares. Esses são os povos menos alcançados entre os menos alcançados da terra. Antigamente a gente falava muito da janela 1040. Ela está aí, você pode ver a janelinha ainda marcada. Mas dentro da janela 1040 tem um povo que ainda é menos alcançado do que você possa imaginar. E nós precisamos lembrar deles. Temos que levar o Evangelho até eles. Estão precisando ouvir de Jesus. Tá? Para quem conhece quem já entrou em um dos navios da UEM, levanta a mão. Opa, um bom número. Mas para você que não entrou, na história da UEM tivemos o Logos, o primeiro navio, o Dulos, que eu morei um pouquinho, 4 meses, Logos 2, teve também o Logos Hope, que é o que está em funcionamento, tem 2, o Dulos Hope, que está na Ásia, e o Logos Hope, nesse momento, na África. Tá? E nós temos trabalhado com esses 2 navios, mas tem um que está para chegar. Ele ainda é um nome, não é uma existência ainda, mas já vai ter uma viagem com ele. Nós vamos usar um barco emprestado da Sociedade Bíblica, agora em agosto, com a presença do Lawrence Tong, sua esposa, e outros líderes da UEM, e pastores convidados ao redor do Brasil, para fazermos uma viagem exploratória na Amazônia. E se Deus quiser, como resultado dessa viagem, teremos o Amazon Hope. Né, o nome, eu não sei se alguém já patenteou esse nome, mas se ninguém patenteou, será Amazon Hope, senão te muda. Uma coisa assim bem distante, Amazônia Hope, alguma coisa assim. A gente faz algum ajuste para poder ficar bem parecido. Mas a vontade de ter algo em nossa posse, que a gente possa usar para levar o Evangelho nas regiões ali onde o índice de prostituição infantil é muito grande, ali na ilha de Marajó, né, um assunto tão falado no Brasil recentemente, e ribeirinhos, quilombolas. Tem pelo menos uns 3 a 4 grupos não alcançados, menos alcançados no Brasil, nessa região. E nós da UEM queremos desenvolver ministério nessa área. E você poderá vir conosco. Para 2025, nós já vamos organizar outras viagens, mas essas serão abertas. Então, nós vamos lançar as vagas, e eu já sei que aqui já tem algumas pessoas que já disseram para mim que querem estar na primeira lista. Então, quando lançarmos,
fiquem atentos. Sigam a gente nas redes sociais, para que você não perca essas informações. É assim que funciona o navio. Muita gente vem a bordo. É a maior livraria flutuante do mundo. Nesse caso, 2.000 pessoas estão do lado de fora para adentrar no navio. Né? Nesse país, da Sri Lanka, foram um dia de recorde na época, né, de 18.400 pessoas num só dia. Imagina, trabalhamos de 9 horas da manhã até 11 horas da noite para atender todo esse povo. Mas Deus nos deu graça, estávamos prontos para o dia seguinte para receber mais 17 mil. Tá? Foi bênção e assim foi durante todo o período. Assim é a comunidade do navio, múltipla. 55 nações morando juntos. Há muita gente trabalhando de muitos países. E pessoas que estão hoje no navio, depois também vão para outros países. Há lideranças espalhadas em vários lugares do mundo de pessoas que um dia tiveram a bordo, mas hoje não estão mais servindo no navio, mas estão servindo num campo, numa região, estão em lugares fixos, como missionários de carreira. Uns nem vão para o navio, outros vão direto para os campos e vão para ser missionários de carreira direto, em lugares onde os povos são menos alcançados. Eu não sei como será a rota para você. Se você vai apenas orar por eles, se você vai orar e sustentá-los financeiramente, e assim eu recomendo que faça, que você vai orar, sustentá-los economicamente, mas também vai colocar os pés lá com a sua vida, servindo, só Deus sabe, se curto prazo, médio ou longo prazo. O que importa é que se envolva, tá? E para isso é bom treinar, é bom aprender um pouco sobre a missiologia, como viver essa vida missionária. E nós temos o projeto de 5 meses, que é o REACH. Esse é um curso missiológico chancelado pela OEM Internacional. Nós temos em 13 países do mundo, e o Brasil tem o privilégio de ser o único da América Latina que tem. Então, por favor, você quer se formar para ser um missionário, venha se formar conosco. 5 meses ali em São José dos Campos, com alojamento, com tudo, para você aprender mais sobre como ser missionário transcultural. E tem um outro projeto mais curto, de 3 semanas, que é o START, para você também aprender para ir para os campos missionários, mas aí não dá para você ir direto para um país perseguido. Aí você pode ir para o navio, pode trabalhar na base, ou em algum país onde não há uma incidência de perseguição, ou pelo menos não há incidência forte de perseguição. Tá? Com 3 semanas, é como se fosse um REACH compacto, tá? E você poderá aprender e seguir para trabalhar com missões, tá bom? E se você ainda não tem o inglês, vem estudar inglês para missões, junto conosco, da mesma forma, imerso, né, uma situação bem, manhã, tarde, noite, você vai estar estudando durante 5 meses, se tiver já uma parte de inglês, se não tiver 0, são 2 módulos de 5 meses, e você vai poder estudar conosco e se preparar para, com essa ferramenta na mão, você compartilhar o Evangelho a muitos lugares da terra. Você pode ir numa viagem missionária, né, são mais de 147 países atualmente onde estamos. Então você pode, como eu falei de manhã, você pode escolher o mapa mundi, pegar o mapa, apontar o dedo, fechar os olhos, apontar o dedo, e provavelmente seu dedo vai esbarrar em um dos países onde a OEM está trabalhando. Mas se o teu dedo cair no mar, não tem problema, tem 2 navios, você vai escolher qual navio que você vai, se é o da Ásia ou se é o da África. Não tem desculpa para não servir, você pode e deve servir. Mas você pode não apenas pensar em férias para missões. Você pode pensar como eu, Josia, Andréia, Graciele e muitos outros. Vida inteira em missões. Se Deus chamou para essa forma, o Vitor também, a Vani, perdão, Mateus, né, a Camila e muitos outros, assim vai adiante, né? Se você quiser dessa forma, você pode ser um missionário de longo período também. E também você pode ser um MOB. Você que ainda não se inscreveu para ser um intercessor missionário e gostaria de ser um intercessor missionário, fica de pé aí nesse momento aí para a gente saber para quem vai entregar uma ficha. Alguém? Levanta a mão, quem não preencheu essa ficha ainda. Quem não preencheu? Isso, Josi e companhias. Levanta a mão bem alta. Hoje eu treinei de manhã, o pessoal falou, como é que levanta a mão, gente? Você pega a mão, vai subindo, quando o cotovelo passar da sua cabeça é que chegou lá, tá? Então vê aí, quem não preencheu essa ficha, pega uma ficha aí, preencha, deixa lá no stand. Ó, do lado de cá tem, na minha esquerda. Levanta bem alto, gente, para quem não tenha dúvida ali, ó. Ali, ó. Aquele rapaz ali. Tá, se você não pegou por alguma razão,
tem mais gente para cá, ó, mas aqui, ó. Você também pode pegar outras fichas dessa lá no estande. O MOB é um cristão que ora fervorosamente, contribui generosamente, age intencionalmente, participando assim da expansão do reino de Deus entre os povos menos alcançados. Queridos, um convite, tá? Até que todos ouçam, no dia 25 a 27 de julho, conferência ali em Caçapava, próximo da nossa base em São José dos Campos, vai ter essa conferência e nós vamos contar com a presença do diretor-geral dos navios, mais de 30 anos de experiência com navios, Sila Govender, foi o patrão da Camila e do Mateus por muitos anos, e ele foi quem me indicou para ser o diretor da OM Brasil, e é um homem de Deus, um homem de oração, né, com a aparência aí de ser um indiano, mas é um sul-africano e mora na Alemanha. Tudo normal como a OM funciona, né, multicultural. E tem também um argentino, né, brasileiro também convida argentino para a sua conferência, né. O amigo do Messi é o Hernan Parma, e ele é um cara com muita motivação, com muito ânimo, apaixonado, e vem falar um pouquinho sobre missões e a sua profissão. Deus tem coisas importantes a falar ao teu coração. Vem com a gente, se inscreva, tá? Participe de uma das oficinas que vai ter no sábado à tarde, do dia 27, missões e esportes, oportunidades globais, povos menos alcançados, quem são eles? Inteligência multicultural, desvendando o islamismo, tudo isso você poderá aprender nas tardes do sábado, na tarde do sábado, dia 27, na nossa conferência. Então, participe, tá? A inscrição é apenas R$60 no primeiro lote, e se você quiser fazer parte de uma campanha evangelística, você também pode se inscrever, vai estar tudo lá no site, e você pode achar isso por meio desse QR Code, ou pegando um convite como esse, lá no nosso stand, tá bom? Então, faça isso. Se você perdeu o tempo de fazer no primeiro lote, que é até o final do mês de junho, você vai ter o segundo lote, que não muda muito, é R$75. Você pode ver que o valor é bem acessível e o objetivo é para cobrir os custos, para que tudo funcione bem. Tá? Nós não vamos estar lucrando com a conferência. Nossos contatos, para quem quiser fazer contato, é anotar, tá bom? Mas você pode procurar a gente tranquilamente ali no nosso espaço. A conferência tem um tema sobre a jornada, tá? E eu quero realmente reforçar com você. Como fazer discípulos? Né? A jornada que nós temos trabalhado aqui fala sobre que nós devemos ser e fazer seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus são os discípulos, são os amigos de Jesus, conforme ele fala em João 15. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus tamanha, ao ponto de fazer com que outros sintam interessados em ter a mesma intimidade. Nós precisamos viver a vida de tal forma que quando olharem para nós, eles não vão olhar o Márcio, o pastor Ademir, não vai olhar a Vani, não vai olhar ninguém. Vai falar, ó, ali vai um seguidor de Jesus, ali vai alguém que anda com Jesus, ali tem alguém que tem algo especial que eu quero para mim. As pessoas precisam olhar em nós e ver em nós, não a nós mesmos, mas Jesus em nós. O apóstolo Paulo já dizia, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, eu preciso ser essa pessoa que vive Cristo em mim. Essa é a característica que eu preciso ter. E então, diante disso, nós temos um compromisso e uma grande responsabilidade em nossa jornada. Qual é esse compromisso? Nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Nós escutamos de manhã, pelo menos quem veio, pôde escutar sobre a mulher samaritana. Os discípulos foram até a cidade de Sicar, compraram lanche e não convidaram ninguém para chegar perto de Jesus. Trouxeram apenas lanchinhos até Jesus. Mas a mulher samaritana, depois de ter um encontro com Jesus, ela foi até a mesma cidade e trouxe a cidade inteira para perto de Jesus. Então, de manhã ficou claro para nós a que lado a gente tem que escolher. É o lado de trazer as pessoas até Jesus. E, naquele caso, o entendimento seria o suficiente para levá-los até Jesus. Mas no caso agora da noite, nós temos barreiras para trazer as pessoas até Jesus. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Abra sua Bíblia aí em Marcos,
capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nós vamos ver Jesus curando um paralítico. Mas tem um detalhe, o paralítico consegue chegar a algum lugar sozinho? O próprio nome já é uma grande barreira para ele, né? O paralítico, por mais que ele queira, ele não conseguiria chegar até Jesus. Quando Jesus passava, as multidões enchiam e impedia a condição de chegar até Jesus. O paralítico tinha essa limitação, mas tinha o desejo de ir até lá que nem os outros, mas não podia. E no mundo, será que tem gente que tem vontade de encontrar o Deus verdadeiro? Dentre as 3 bilhões de pessoas? Tem, gente. Eles se dedicam tanto. Eles rodam aquela pedra lá, né, em Meca, eles ficam rodando rodam, é muita dedicação. Eles se esforçam, 5 vezes oram por dia, ora religiosamente, tem horário certo, tocam uns sons unidos na cidade, todo mundo para, todo mundo procura o ângulo de Meca, ajoelha, coloca a cabeça no chão, uma reverência incrível, uma dedicação incrível. Eles querem, eles estão fazendo de tudo para terem a aceitação do Deus, só que eles não creem no Deus Yahvé, mas sim, eles creem num Deus que na mente deles está confuso. Eles chamam de Alá, mas a concepção que eles têm até desse Deus a quem eles servem é um Deus que até mesmo eles fazendo tudo isso, esse Deus, se quiser, vai levá-lo à salvação. Se quiser. É um Deus muito distante, um Deus sem relacionamento, mas eles estão lá, dedicados, se esforçando, fazendo o melhor. Mas tem um problema, só fazer isso não vai chegar até lá. São paralíticos espirituais, são paralíticos de entendimento do Evangelho. E sem Jesus não há salvação, gente. Você pode repetir comigo? Sem Jesus não há salvação. Se você entende que isso é uma verdade, você também precisa entender que a cada 2 segundos que eu estou falando aqui na minha mensagem, gravem bem isso, a cada 2 segundos que eu estou falando aqui na minha mensagem, 3 pessoas acabaram de morrer sem Jesus. 3 pessoas acabaram de morrer sem Jesus. Só que eu vou falar muito mais do que 2 segundos. Vou falar em números 2 segundos. Em toda essa contagem, mais de 60 mil pessoas não se encontram com Jesus por dia. Será que isso incomoda você? Será que isso mexe com algo no seu coração? Saber que há tantas almas perdidas, há tantas almas destruídas. Eu lembro que quando criança tinha um cantor, uma banda, Grupo Consagração, que cantava uma música do caminhoneiro. Não sei se alguém aqui vai conhecer, mas dizia, pare por favor, dizia o homem. E o homem estava com o seu caminhão na beira da estrada, e ele percebeu que tinha um abismo, uma cratera na estrada ali na frente, e ele olhava aquela cratera, e ele chovia, e ele desce do caminhão, para o caminhão, e vai para o meio da estrada, e ficava gritando, pare por favor, mas os carros não davam ouvido a ele, as pessoas iam direto, e passavam direto, e caíam no abismo, até que uma vez ou outra parava um carro, e ele, graças a Deus você parou. Aí ele falava a notícia de que tinha um abismo à frente, e aquela pessoa não caía. Nosso papel, queridos, é dizer, para por favor, muda de vida, arrependam-se, convertam-se. É chegado o reino dos céus. Jesus já veio, o Salvador morreu na cruz para nos salvar. Ele quer salvar você, Ele já entregou a vida dele por você, agora você precisa aceitar, precisa entregar a sua vida a Jesus. Nós temos que ser como esse caminhoneiro, gritando na beira da estrada, para que todos ouçam, ainda que não te deem ouvidos, mas que eles saibam que você está tentando fazê-lo parar. Nosso papel é esse. E olha só o que os amigos de um paralítico fizeram. Poucos dias depois, verso 1 do capítulo 2, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Como eu falei de manhã, Jesus tem a jornada dele, de levar e pregar por onde passava, e aqui ele continuava. Então vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão,
removeram a parte de cima da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quando eu olho para esse texto aqui, eu gosto de lembrar da travessia do Mar Vermelho, né? Você pode achar estranho, mas como que você está ligando a travessia do Mar Vermelho com essa história? Quando eles chegam com o paralítico, não havia lugar para entrar na casa, não é verdade? Eles tiveram que dar um jeito de entrar por cima, estava tudo lotado. Mas quando Jesus fala para ele assim: levanta-se, pega a tua maca e ande, ele pega a maca e sai tranquilo na vista de todo mundo. Cadê aquela multidão? Eu fico vendo a multidão abrindo assim, que nem o Mar Vermelho abrindo, e ele indo embora, com a maca, não mais paralítico, agora salvo, perdoado, limpo, e ainda andando, que é uma beleza. E todos ficavam atônitos, glorificavam a Deus pelo aquele grande milagre. O que é que você quer que aconteça na vida das pessoas que hoje não têm Jesus no coração? Você quer ver a transformação completa? Salvação, cura, libertação? Isso, todos nós queremos realmente ver as pessoas sendo completamente transformadas. A nossa missão é levar pessoas até Jesus, para terem um encontro com Ele. Pode repetir comigo? Nossa missão é levar pessoas até Jesus, para terem um encontro com Ele. Mas eu acho que você está cansado, né? Você pode falar agora de forma que acredita? Vamos lá? Nossa agora, com certeza, até quem passou aqui fora já está vindo para assistir o final da mensagem, né? Então é isso, gente. Temos que fazer o nosso melhor para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. Nós não podemos deixar as coisas como elas estão. Mas olha bem, o que é preciso fazer para que possamos levar as pessoas até Jesus e elas se tornarem discípulos de Jesus? Em primeiro lugar, nós precisamos nos importar e lutar pelo próximo. Aqueles amigos conheciam aquele rapaz que era paralítico. E esses amigos já tinham escutado que por onde Jesus passava, cegos passavam a ver, pessoas eram curadas de coisas mais extraordinárias possíveis. Então, eles já tinham aquela boa notícia. E eles olharam aquele jovem e se importaram com a inércia dele, com a incapacidade dele de chegar até Jesus. E assim, eles fizeram algo pelo próximo deles. Então, a primeira coisa que tem que guardar no coração é que se você conhece alguém que não anda com Jesus, é a responsabilidade sua de fazer algo, de se importar com essa pessoa. Ah, mas pastor, mas ele fala muito mal de mim, ele me ofende, ele me critica. É verdade, os povos muçulmanos até matam cristãos, mas ainda assim queremos ir para lá, para levar o evangelho para eles. A Bíblia fala para amarmos até os inimigos, né? Amar os amigos é fácil, gente. Ama aquele que está querendo te matar, porque eu quero ver. Aí que é mais difícil. Mas Jesus fala, ame. E o ame do Senhor Jesus nunca foi uma sugestão. Você já viu na Bíblia, se você tiver tempo, ame o seu próximo. Se der, você ame a Deus sobre todas as coisas. Se der, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não, não tem isso. O ame sempre da Bíblia vem como imperativo. Ame, é ação, é prática. Então, se importar com alguém não é falar assim, eu queria tanto que fulano se encontrasse com Jesus. O que você já fez por isso? Se você não fez nada, então pare de mentira, porque você não quer nada.
Você está tendo um pensamento vago na sua cabeça. Se você quer realmente de verdade, você já dobra o teu joelho. Senhor, me dá estratégia, me dá ideia, me ajuda a ir lá. Eu quero levar a mensagem do Evangelho para essa pessoa, porque eu me importo com essa pessoa. Eu quero que ela tenha um encontro com o Senhor Jesus. Assim foram os amigos dele. Jesus estava numa casa, eles ficaram sabendo, então, opa, vamos nos reunir aqui? Vamos levá-lo até Jesus? Todo mundo, vamos. E assim eles pegam, 4 deles, né, foram carregando aquela maca. Eles se importavam com o amigo paralítico, que não tinha condições de chegar até Jesus pelas suas próprias pernas. Mas além disso, além de se importar, você também tem que ter um senso de persistência. Como fazer discípulo se você desiste das coisas de qualquer jeito? Ah, não, é muito difícil ir lá no Afeganistão para falar de Jesus. Realmente é, mas e aí? Ninguém vai lá porque é difícil? Ah, é tão difícil falar com o meu vizinho, é tão difícil falar com o meu patrão, falar com o meu funcionário, é tão difícil falar com alguém da minha família, é tão difícil, é tão difícil. É uma geração muito mimimi, que a gente às vezes resolve ser. Deus não quer isso da gente, Ele não quer murmuradores. Os murmuradores ficaram no deserto, se você não lembra. Os que entraram na terra prometida foram só 2, na terra prometida, Josué e Calebe, o restante ficou para trás. Todos mortos no deserto. Você quer ser desse, que fica morto para trás, que fica fora da grande bênção, do grande privilégio de ver a glória de Deus sendo revelada? Não, 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 não. O Evangelho não é para murmuradores. O Evangelho é para eu e você, homens e mulheres que creem no Senhor Jesus de tal maneira que não desiste diante das dificuldades. Tem muita gente que ia até aquele momento, né? Vamos levar o paralítico. Aí quando chegasse lá na porta, está lotado. Vamos voltar? Amanhã a gente tenta de novo. Muita gente ia desistir ao ver a multidão, mas eles não desistiram. Eles olharam a dificuldade e entenderam que precisavam fazer alguma coisa diante daquela dificuldade. É assim que você pensa? É assim que você age? Lembra de alguém que não tem Jesus no coração, que não anda com Jesus, que você conheça? Lembra pelo menos uns 3 nomes aí agora. Todo mundo já pensou? 3 nomezinhos só. Levanta a mão quem já tem 3 nomes aí. Não tem problema não, tem a noite toda para esperar você encontrar 3 nomes. Tem muito mais do que 3, não é verdade? Muito mais gente. Mas não desista. Tem gente que é difícil mesmo. Eu lembro que minha avó orava pelo meu tio, passou a vida inteira orando pelo meu tio. Ela morreu, meu tio só voltou a ter um encontro com Jesus depois que ela morreu. Será que as orações dela foram em vão? Foi não. Ela falava para o filho, alertava o filho, orava pelo filho, não viu o filho voltando para Deus. Mas ela está no céu feliz da vida e agora o filho tem chance de estar lá com ela no futuro. Porque ela não desistiu de orar pelo filho. Às vezes a gente não vai ver o resultado, mas mesmo assim, mesmo sem ver, a gente não desiste. Porque Deus é maior do que a nossa capacidade de ver as coisas. Deus é muito maior do que isso. Então veja bem, outra coisa que a gente tem que ser, dentro dessa jornada de como fazer seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós temos que ser determinados. Nós não vamos voltar para casa, nós não vamos desistir, nós vamos levá-lo até Jesus, mas como? Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, está tudo ocupado. E, gente, com certeza, ninguém sai de casa levando corda e sistema de abrir telhado, ninguém sai de casa preparado para quebrar um telhado. Alguém já saiu? Vou sair de casa hoje, eu vou levar um material para poder entrar no telhado da casa do meu primo. Não, ninguém sai de casa com esse tipo de pensamento. Assim também esses rapazes não. Mas, queridos, eles deram um jeito. Eles imaginaram, por cima, descendo, Jesus, deve ter feito um cálculo matemático lá, calcularam. Gente, é tão interessante que o texto diz que eles desceram o jovem na frente de Jesus. Nossa, que trabalho estratégico. Descobriram exatamente em que trecho da casa Jesus estava dando aula. Eles foram incríveis. Eles foram determinados, ousados, criativos. E eu lembro que na Bíblia fala sobre Jonas, né? E Jonas, Deus fala, filho, vai lá para Nínive. Ele não gostava de Nínive, daquela turma, não gostava, ele queria o mal daquele povo. Mas ele falou, vai lá, pregar o evangelho para os ninivitas, vai lá.
Aí o Jonas, tão esperto, em vez de pegar o barco do Amazon Hope, ele pegou um outro lá e foi para outro lugar. E o que acontece com aquela história dele? Você que conhece bem, deu ruim, né? Deu ruim. Ele teve uma tempestade gigante, os mares ficaram revoltos, tudo complicado, e ele bem sabia por que aquilo estava acontecendo. Quando lançaram ele ao mar, o mar se acalmou, um grande peixe o engoliu, e Deus, com toda a criatividade dele, levou o primeiro submarino, né? Primeiro, como é que fala? Primeiro Uber submarino, né? Levando o tal do Jonas até onde ele precisava ir. Desceu na praia, vomitado, é claro, não deve ter sido legal, mas chegou. E eu queria dizer para você, quem aqui está interessado em descobrir qual a criatividade de Deus para levar você para fazer o que você tem que fazer? Alguém está querendo descobrir a criatividade de Deus? Jonas descobriu, não foi muito legal, não. É melhor você não tentar forçar Deus, não. Melhor, se Deus não mandou você pregar o evangelho para fulano, vai lá e pregue, não fica testando Deus. Senão ele vai dar um jeito e você vai pregar para ele. Então, por favor, lembre-se, Deus é muito criativo. Imagina nos tempos atuais, com a inteligência artificial, que Deus não faria para levar você a cumprir o propósito dele na sua vida. É melhor aceitar de primeira e obedecer ao Senhor Jesus. Seja determinado, ousado e criativo. Mas tudo isso, gente, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há jeito de agradar a Senhor se não for por meio da fé. Quando Jesus olha aquele rapaz descido ali na maca e os amigos todos ali ao redor, ele fala, ele viu a fé desses meninos, desses rapazes, inclusive do paralítico e todo mundo ali, ele olha a fé e fica maravilhado. Deus tem que olhar para você e ver, nossa, que coisa boa a fé desse irmão, dessa irmã. Tem que olhar para você e falar como Noé, como homens e mulheres, como Abraão, como Isaac. Tem que olhar para você como uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem fé, coragem para fazer as coisas. Deus tem que se agradar de você, mas para isso você precisa ter fé, tomar atitudes, buscar soluções onde às vezes nem dá para ver, ser criativo mesmo, ser dedicado. Viva pela fé como estilo de vida. Não pode ser um momentâneo. Hoje eu tenho fé, amanhã não tenho. Mas viva todo o tempo pela fé. Eu não sei como é que está a sua história de vida, mas cada um passa pelas suas lutas, né? Quem tem luta na vida aqui? Gente, esse povo é muito bom, ninguém tem luta aqui. Ou a luta é pequenininha, né? Porque a mão está aqui, deve ser uma lutinha média, né? Então, queridos, eu estou atualmente cuidando dos 4 velhinhos lá de casa, né? Meu asilo lá particular, vocês viram lá a foto, uma situação interessante. E Deus tem nos dado graça para fazer o trabalho. Só que alguns anos atrás, quando a minha pequena nasceu, aconteceu algo na minha família, que nós descobrimos uma doença gravíssima na vida da minha esposa. Uma doença que poderia levar ela à morte logo nos primeiros anos. Uma hipertensão arterial pulmonar, se alguém da área de medicina aqui vai entender o que eu estou falando. E ela toma bastante medicamento, ela tem tudo isso. E nós recebemos um certificado, né, um laudo do médico dizendo, ela tem essa doença, tal, com todas as explicações, e ela pode ter morte súbita. Ou seja, ela tinha recebido um atestado de óbito com antecedência. E assim nós começamos a cuidar da nossa pequena. Ela passou 18 dias no hospital, entre a vida e a morte, Deus trouxe a vida, e nós seguimos nossa história. No primeiro momento, o que acontece com a gente? Vai no fundo do poço. E não é só porque é pastor que você não vai sim. Vai lá no fundo do poço. É missionário? Vai lá no fundo do poço. Primeiro você sofre bastante. Mas depois teve um momento que já tínhamos chorado bastante, já tínhamos pensado, e agora? Teve até um momento interessante que a minha esposa de madrugada acordou vendo no Dr. Google. Alguém já fez procura no Dr. Google sobre as suas doenças? Faça isso não, gente, é terrível. Ela fez a procura no Dr. Google e descobriu lá, hipertensão arterial pulmonar, descoberto em mulheres, a maioria das vezes, e mulheres com 36 anos e meio, e ela tinha 36 anos e meio, e a terceira informação, morre em 3 anos. Aí ela me acordou, vou morrer. Eu falei, mulher, você está quieta aí, fica quieta, volta para dormir, quero dormir você sonhando. Ela, não, vou morrer. E acordou a filha, que trauma que ela fez na nossa filha, coitada.
A filha acordou assustada, a mãe dizendo que ia morrer. Aí depois botou uma menina para dormir, tudo normal. Aí ela, não, senta aí. E ela pegou e fez eu ouvir toda uma lista de todas as mulheres que eu não poderia casar na igreja, quando ela morresse. Me deu uma lista completa de todas elas. Eu falei, não, mulher, para com isso, você não vai morrer, não, vai estar tudo certo. E nós ali, passada a brincadeira toda, ela não fez brincadeira não, ela fez sério, a lista, eu sei a lista até hoje. E passado aquele momento todo ali, aí nós continuamos vencendo, né, aquela luta, mas chegou um momento que nós paramos para orar. E nós pegamos aquele laudo e falamos, Senhor, o laudo diz isso, mas nós vamos dar trabalho para esse laudo agora, de agora em diante. Nós adotamos essa expressão, viver pela fé como estilo de vida. Não importava mais o que o laudo dizia, importava que a gente tinha coisa para trabalhar, tinha missões para fazer, tinha gente para evangelizar, tinha pessoas que não conheciam Jesus, a gente tinha que levar o evangelho a essas pessoas. E assim mudamos a nossa forma de viver. Dali para frente tudo mudou. O que a medicina diz que ela ia ter um declínio até o dia da sua morte, eles não sabem explicar, mas ela tem um aumentozinho todo ano. Todo ano ela tem uma melhorazinha. Todo ano eles falam que vão trocar o remédio dela. Aí chega, faz os exames e fala, não, ela melhorou, não troca não. E continua com o mesmo remédio. Isso já está há 10 anos. E Deus só trazendo. Quem ia morrer com 3, né? E eu ia ter toda uma crise lá para escolher a próxima esposa, por causa da lista era tão grande. Está tudo tranquilo. E eu falei para ela, e nós temos o mesmo sonho. Antes eu tinha sonho de tanta coisa, comprar isso, comprar aquilo, fazer muitas coisas grandiosas. E o meu sonho mudou. Agora o meu sonho é comprar 2 bengalas, para quando estiver lá com 80 aninhos, os dois estarem andando junto numa praça com a bengalinha. É só, esse é o nosso sonho agora. Né? A vida ensina a gente diferente, né? Quando você passa pelas lutas, você passa a ter outras formas de pensar, outra forma de sonhar. Então, queridos, não importa o tamanho da sua luta, o tamanho da sua dificuldade, viva pela fé, como estilo de vida, porque tem muita gente que não consegue chegar perto de Jesus se você não for lá, e se você ficar preso com seus problemas, a quem você vai ajudar, se você não consegue sequer se desprender dos seus problemas? Será que o teu Deus é tão fraco assim que não pode resolver as coisas? Será? Não, nosso Deus é como o Deus de Elias. Elias olhou para aqueles profetas e disse, será que o Deus de vocês está dormindo? Será que o Deus de vocês não tem força? Deve estar cochilando. Depois que acabou aquele momento, que ele fez bastante chacota com os deuses, com os profetas de Baal e seus deuses, aí ele vai lá e ora a Deus, e Deus manda descer fogo do céu, e consome tudo o que está ali no holocausto. E depois daquela matança toda, morreu aqueles profetas de Baal tudinho. Nós não temos um Deus qualquer, nós temos um Deus que olha para um paralítico e fala, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa, na frente de todos que estão ali criticando, na frente de quem diz que não pode pregar o evangelho nesse e naquele país. Não, não é assim. O irmão André, o George Verwer e tantos outros foram contrabandistas de Bíblia durante a época comunista. Ah, não pode levar a Bíblia. Sim, não podia. Mas as Kombis eram transformadas, os Fuscas eram transformados, e ali ia a Bíblia para todo lado. E eu conheci um rapaz na Ucrânia, quando estive pregando lá, e o Lyubomir, e ele me disse que o pai dele, que era também um contrabandista de Bíblia, na época do comunismo, ele trazia uns papeizinhos escritos à mão de pedaços de Bíblia, e à noite, ali com a luz da lua, abrindo a janela um pouquinho, para que os carros da KGB não prestassem atenção, KGB era serviço secreto ali da União Soviética, e ali ele lia pedaços de Bíblia, escritos à mão, para o seu filho aprender sobre a Bíblia. Quantos aqui tem pelo menos uma Bíblia na sua casa? Levanta a mão. Quem tem pelo menos 5 Bíblias na sua casa? Levanta a mão. Quem sabe que na tua casa tem mais de 10 Bíblias? Levanta a mão. Mais de 15. E assim por diante. Tem muita gente que tem muita Bíblia em casa. Agora, quanto dela você está lendo? Quanto dessas Bíblias que estão na tua casa você está lendo? Quanto estamos lendo? Ele hoje, aquele rapaz que leu a Bíblia com a luzinha da lua, pegando num papelzinho amarelo, ele hoje coordena o Evangelho, a propagação do Evangelho no leste europeu. Ele é um dos missionários da Junta de Missões Mundiais, Anatoly e Lyubomir, todos dois. E eu tive o privilégio, a honra de conhecer esses 2 jovens. E eles levam o Evangelho com ousadia, cheio de fé,
como estilo de vida. Na hora da dificuldade, não pode ler a Bíblia não? Lê com a lua, mas lê a Bíblia. Não pode orar não? Vai para a cova do leão e ora com a ajuda dos leões. Tudo juntinho e assim por diante. Não pode. Deus tem um jeito para tudo, gente. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar, ter fé. Mas ainda temos um pouquinho mais para você. Todos nós precisamos ser agentes de salvação e de transformação de vidas. As pessoas precisam conhecer cada um de nós como agentes de transformação. Nós não podemos chegar no local e alguém olhar, lá vem um chato, lá vem alguém para incomodar o ambiente. Não, a gente tem que olhar para você e falar assim, está entrando um homem de Deus aqui nesse lugar, está entrando uma mulher de Deus nesse lugar. Eu trabalhava no aeroporto e muitos faziam chacota, porque era crente, que não bebe, aquelas coisas todas. Mas aí a pessoa passava mal, a mãe estava doente, o filho estava doente, eu era o gerente, eram 120 e tantos guardas que estavam sob meus cuidados, e aí chegavam perto de mim, isso aqui, eu brinco com você, começa aquela conversa mole, né? Eu brinco contigo, eu faço isso, faço aquilo, mas é só brincadeira. Você pode orar pela minha mãe? Cada vez que acontecia isso, eu tinha certeza que eu estava ali e tinha um propósito, e eles viam Jesus na minha vida. E quando você chega no seu trabalho, quem que eles veem? Quando você chega na sua escola, quem que eles veem chegar? Quem que eles veem chegar na tua universidade? E é estranho dizer, mas quem vocês veem chegar quando alguém chega na igreja? Estranho, né? Mas às vezes na igreja chegam gente que causam dissensões, causam brigas. Enquanto, na verdade, deveríamos ter homens e mulheres de oração aqui nesse lugar. Seja um agente de salvação, um agente que leva a transformação de vidas por onde você passa. Se for os amigos do paralítico, eles levaram o paralítico até Jesus. E queridos, como eu mencionei antes, Jesus olha para ele e fala, seus pecados estão perdoados. O primeiro milagre já aconteceu, da salvação. Mas Jesus não se contentou com esse milagre e falou, levanta, pega a sua maca e vá para casa. E ele fez o que Jesus mandou, se levantou, pegou a maca e foi embora na frente de todo mundo. A porta se abriu e ele foi caminhando. Imagina essa cena, gente. Ele andando, alguém que chegou pelo telhado, saindo pela porta. É assim que vai ser a vida daqueles que encontrarem Jesus. Se você levar eles até Jesus. Mas se você não levar eles até Jesus, isso não vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como é que essa mensagem chega ao coração de alguém? Só se alguém levar a mensagem até ele. Mas Deus manda sonhos. Sim, manda sonhos, manda visões, mas eles ficam atônitos. Quem pode interpretar o sonho? A Josi teve a chance de interpretar o sonho da mulher samaritana, do episódio da mulher samaritana para aquela jovem, porque ela estava lá, dedicando a sua vida para levar o evangelho às pessoas dos povos menos alcançados. Mas se a Josi não estivesse lá, ela estaria até hoje procurando quem era o homem de branco, reluzente, à beira de um poço. As pessoas estão por aí, esperando você chegar para esclarecer. É que nem o eunuco, esperando o Filipe chegar para explicar as Escrituras. Alguém está precisando de você para discipular. Então, queridos, espalhe a glória de Deus. Espalhe a glória de Deus, porque Deus, Ele quer realmente que a gente cumpra a nossa missão. E eu quero terminar com essa expressão. Nossa missão é levar pessoas até Jesus, para que elas possam ter um encontro com Jesus, para ter um encontro com Ele. Assim elas serão salvas, libertas, curadas, transformadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Você quer que a vida das pessoas passe por essa transformação? Amém? Você deseja mesmo? Então feche seus olhos. Faça o teu compromisso. Lembra daqueles 3 nomes que você pensou? Se você não lembrou de todos os nomes, tente lembrá-los agora. Os 3, ou 4, ou 5. De repente, uma escola, uma universidade, um trabalho, um grupo. Quem Jesus está trazendo à sua mente agora? Quem Jesus está trazendo à sua mente agora? Quem que não tem Jesus que Ele está trazendo à sua memória agora? Não entenda que é por acaso.
O nome dessa pessoa está vindo na sua mente agora, porque Deus está chamando você para levar o Evangelho até essa pessoa. Deus está chamando você para levar essa pessoa até Jesus. Você crê nisso? Então diga para o Senhor Jesus aí no seu coração: Senhor Jesus, eu já sei quem que o Senhor quer que eu fale. Eu já sei a quem o Senhor quer que eu fale. Perdoa a minha inércia, perdoa a minha falha, perdoa os meus pecados. Usa a minha vida para levar transformação, para que eles sejam salvos, para que eles sejam libertos, para que eles sejam curados, para que eles sejam transformados, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero que a minha jornada seja uma jornada de um agente transformador, um agente de transformação, que leva o Evangelho aos povos menos alcançados de longe e leva o Evangelho aos povos que ainda não se decidiram ao lado de Jesus, que estão perto. Quer seja perto, quer seja longe, quer seja do outro lado da rua, do outro lado da terra. Nós precisamos levar o Evangelho a toda criatura. Deus quer usar você. E se você quer deixar ser usado por Ele, fique em pé no seu lugar agora, como um compromisso, dizendo para Deus: Senhor, conte comigo. Ficar em pé agora, não fique porque alguém ficou, por favor, não faça isso. Só fique de pé se você estiver dizendo para Deus: Senhor Jesus, conte comigo. A lista que o Senhor trouxe à minha memória, essa lista não vai ficar sem ouvir de Jesus. Amém, irmãos? Você pode melhorar o teu amém? Amém? A lista que o Senhor me deu no meu coração, na minha mente, eles não vão ficar sem ouvir falar de Jesus. Eu lembro uma vez que eu estava ali na Ucrânia, estava ali em Chernobyl, ali naquela área, e eu vi pessoas que moravam ainda próximo à usina que teve a explosão nuclear. E aquelas pessoas que vivem ainda lá, são amarelas totalmente por causa da radiação. E eu encontrei um senhorzinho, e Deus falava na minha visita: fala com ele. Aí eu: não, Senhor, meu inglês é fraco. Não, Senhor, eu não tenho condições. E Deus falava comigo naquela visita, né? E eu relutei, eu não falei. Aí fui embora. Nós fomos para o hotel, depois fomos acomodados. Aí no dia seguinte tivemos uma reunião. E naquela reunião era para tratar como seria a plantação de uma igreja ali na Ucrânia. E no meio da reunião veio uma pessoa trazendo uma notícia para a gente orar, porque tinha acabado de falecer aquele senhorzinho. Foi uma das piores notícias que eu recebi na minha vida. Alguém que Deus mandou eu falar, eu não falei. Minha oração depois daquele dia foi: Senhor, que entre a minha vergonha, que entre aquele momento em que eu desobedeci até o momento que ele partiu, que o Senhor tenha trazido uma outra pessoa, e que ele possa ter escutado o Evangelho, para que o Senhor não venha cobrar de mim o sangue dele, quando for o grande dia. Eu conto isso com tristeza, com pesar, porque pelo menos um pode ter ido embora por minha culpa. E eu quero orar com você nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre. Eu sei que aquele senhorzinho, Pai, eu creio sim, Pai, que o Senhor levou ele o Evangelho de alguma outra maneira que eu não consigo explicar, que eu não consigo entender. Alguém pode ter chegado, e o Senhor pode ter levado mais alguém, porque o Senhor ama aquele senhor, não teria me chamado por acaso. Mas, Pai, talvez aqui em pé ou sentado tem o sangue de muita gente, que se nós não falarmos também vão embora a qualquer momento. Cada 2 segundos, 3 estão indo, porque nós não estamos falando. E eu peço misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja. Os anjos queriam fazer esse trabalho, o Senhor disse: não, é a minha igreja que vai fazer. E nós às vezes temos medo, vergonha, timidez, colocamos desculpas. Mas, Pai, que essa noite seja uma noite especial,
em que cada um de nós possa verdadeiramente se importar com o próximo e lutar por eles, para que eles se encontrem com Jesus. Que a gente não desista, Pai, diante das dificuldades que aparecem para nós. Dá-nos determinação, ousadia, dá-nos criatividade, Senhor. Nos conduza numa vida pela fé, uma fé como estilo de vida, a fim de que sejamos agentes de salvação, agentes de transformação de vidas, obedientes ao Senhor Jesus e o chamado. Assim espalharemos a glória do Senhor em toda essa terra, entre os povos menos alcançados. Pai, que a nossa missão de levar pessoas até Jesus, para ter encontro com o Senhor, seja real, que possa trazer transformação, salvação, libertação, cura, vidas cheias do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E que a gente possa seguir em frente, até que toda criatura tenha ouvido o Evangelho, porque o mundo, Senhor, aquelas pessoas que estão sem Cristo no coração, eles são o nosso objetivo, Pai. Nós queremos levar o Evangelho a toda criatura, e assim obedecer à grande comissão. Pai, teus filhos estão de pé, recebe a dedicação e a coragem, Pai, de cada um estar em pé. Agora, Senhor, vá junto com eles, junto com cada um de nós, para que possamos cumprir essa tarefa, pois a tarefa está inacabada, e nós temos que trabalhar, temos que parar de preguiça, temos que agir, pois o tempo não espera, e o Senhor está voltando, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ler juntos essa última frase? Vamos seguir em frente, até que toda criatura tenha ouvido o Evangelho, o mundo é o nosso objetivo. Que Deus abençoe, eu sou muito grato pela oportunidade que foi dada para nós, como Operação Mobilização. Falo em meu nome, da Josi, da Andréia, da Graciele, do Vitor, da Vani e de toda a nossa organização, agradecendo ao pastor da igreja, a toda a igreja, por essa oportunidade. Esperamos sim, que o que compartilhamos, o que vendemos, o que apresentamos, o que convidamos como uma conferência, que eu espero vocês lá com a caravana de 2 ônibus lá, bem bacana lá, e a gente fazendo mais uma conferência com mais impacto para a nossa sociedade. Mas eu espero que tudo isso tenha sido bênção para a sua vida, que Deus possa usar você para cumprir a grande tarefa que Ele nos deu como missão. Que Deus o abençoe e obrigado por essa grande oportunidade.